Oi, gente, aqui é a Yasmin. Oi, aqui é a Sucena. A gente tá aqui para mais um episódio desse podcast com a atualização semanal. Depois de quantos episódios? 2 episódios, a gente tá juntas de novo. Uau! E a gente adorou. Eu adorei, né? Porque eu não conversei com vocês sobre isso ainda. Mas eu adorei experimentar gravar sozinha e ouvir o seu episódio sozinha e ter episódios. Enfim, tamo feliz com o podcast, né? Satisfeitos aí. Eu acho que foi uma aventura fazer sozinha. Vocês ganharem meia hora de falazada de uma só, meia hora falazada da outra só. E ouvir é muito interessante, né? Ouvir o podcast da outra. Sim, é muito A gente gostoso. nunca ouviu só. É muito legal, muito legal. Então foi uma experiência muito rica. Hoje, nesse episódio, a gente tá testando o microfone. Esse é o momento de você falar assim: nossa, essa foi o pior áudio até hoje. Nossa, esse foi o melhor áudio até hoje. Nossa, eu gosto mesmo do áudio do episódio tal. Aí vocês contam pra gente. A gente atualizou aqui o microfone com uma nova negocinha pra ficar mais confortável a voz e pra vocês ficarem felizes aí ouvindo a gente. Então eu espero que seja bom. Se não for, perdão. Mas o conteúdo a gente vai tentar aqui entregar experimentações pra vocês, como sempre. Nesse episódio, a gente vai falar sobre repertório de emoções, que é um conceito que a gente aprendeu não tem tanto tempo assim, é uma coisa meio recente, mas que já deu uma mudada grandiosa em tudo que a gente tem percebido. E aí, como é que funciona? Você quer explicar, Sucena? Pode começar. Né? É difícil. Tá, gente, vamos lá. Eu vou tentar explicar e vocês me falem aí se vocês entenderam. A gente tem sensações físicas que estão no nosso corpo. Você vai sentir um frio na barriga, você vai sentir a temperatura do seu corpo subir, a sua respiração acelerar, né, ficar mais ofegante, o coração acelerar, enfim, esses são fenômenos corporais, fisiológicos que você está experimentando ali naquele momento. E aí, a gente junta esses fenômenos com o que está acontecendo em volta da gente. Então, qual que é o seu contexto? O que estava acontecendo ali naquele período? O que está de fato em volta de você? Enfim, soma essas duas coisas e chega na resposta do que é aquela emoção. O cérebro faz isso para a gente tentar prever. Então, levando lá novamente para o exemplo tosquíssimo do leão, meu Deus, tô sentindo um comichão para minhas pernas, minha respiração ficando ofegante, é para eu correr, porque eu tô vendo uma imagem ali, um jeito que esse mato mexeu, que é o meu contexto, parece perigo, eu tô sentindo isso no meu corpo, então só pode ser para eu correr de um leão. E aí a gente tem essa emoção. E de modo geral, a gente não considera que existe um repertório de emoções. E que se você tá determinando, o seu cérebro tá tentando prever o que tá acontecendo naquele mato ali, quando o mato se move daquele jeito, é porque ele vai usar os dados de que ele tem de todos os outros matos que já se moveram antes na presença do seu cérebro, né, ou também conhecido como na sua presença, e vai falar o que isso aqui pode ser. Normalmente isso é um leão ou normalmente isso é um vento? E aí você consegue pegar a sensação física que você estava sentindo, juntar com esse contexto e chegar na conclusão do que é aquela emoção. E aí, quando a gente pensa, então, que o que a gente faz, o que a gente vive, influencia em como a gente vai perceber ao redor e o que a gente está sentindo no nosso corpo físico, então vai ser parte do repertório que conta pra gente a resposta do que é a emoção que a gente está sentindo naquele momento, a gente começa a ver um vislumbre de poder ter um pouco mais de responsabilidade ativa sobre o nosso repertório de emoções. Então, assim, claro, até onde a gente chegou hoje na nossa vida, não sei se vocês estão entendendo, não, vocês vão me falando aí. A gente vai tentar dar muitos exemplos para ficar claro. Mas até onde a gente chegou na nossa vida, a gente viveu algumas coisas. Normalmente, quando você se sentia com o coração disparado e ofegante, o que significava, sabe? Antes você tá ofegante e com o coração disparado, você podia estar escondido no pique-esconde. Sim. Sabe? Tipo, esperando ali atrás do pique-esconde, aquela hora que você tá vendo que a pessoa que tá contando tá passando perto, sabe? E você fica... Nossa, essa hora eu queria morrer e pensava, meu Deus, exatamente. E será que eu vou conseguir correr? Será que ela vai me ver? E sim, era uma ansiedade? Era uma ansiedade, mas era uma ansiedade sobre uma coisa pontual ali, que era, enfim, uma brincadeira, dentro do contexto, não te trazia sofrimento. Não é a ansiedade enquanto
condição, né? De, tipo assim, tem um transtorno de ansiedade. Era ansiedade quanto a emoção ansiedade. E beleza, ela é persistente demais por motivos variados, aí ela pode se transformar num distúrbio ali, mas no geral está tudo certo. E aí, agora você sente essa mesma emoção, mas quando você tá abrindo o seu e-mail, e aí o que o seu corpo vai prever, o seu cérebro vai prever daquela mesma coração disparado e respiração ofegante, é um outro nível de previsão de perigo, sabe? Uma coisa muito mais, nossa, com muito mais nuances, com muito mais influência na sua vida. Pode ser um e-mail, sei lá, te demitindo, pode ser, enfim, muitas coisas podem acontecer ali. E aí é a mesma sensação, mas o repertório mudou um pouco. Eu gosto muito da analogia de que o cérebro tá numa caixa. Ele tá numa caixa que é sua cabeça. No caso é isso. Ele tá na caixa que é sua cabeça. E as emoções geralmente viajam mais rápido do que o racional. É uma coisa que a gente já conversou. Milhares de vezes, né, gente? É o negócio do dragão, do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Enfim, falamos disso ali ontem no Clube das Corajosas. E aí o que acontece é, seu cérebro, ele começa a perceber, ele tá vigiando o seu corpo o tempo inteiro. E ele falou, alguma coisa mudou aqui nesse corpo. Só que ele não viu, não ouviu, ele não tem acesso a essas informações. Então, a partir daí que ele começa a processar e falar, mas por favor, me dá uma olhada aí no ambiente. Você acha que foi o vento que te trouxe esse mato que balançou que te deixou ansioso? Você acha que foi esse som? De onde que veio esse som? E aí começa o processamento dessa coisa que você já estava sentindo, já estava acontecendo no seu corpo. Mas começa uma avaliação ali que não é consciente, né? Mas é bem muito imediata, rápido. Só é um pouco mais lento do que a reação imediata de um perigo ou não. E aí você começa a ver. Mas se seu cérebro te traz a informação de que toda vez que você ouve o seu cachorro latindo, ele vai brigar com o gato, você sempre vai ouvir o cachorro latindo. Antes de entender se ele tá latindo pra outra pessoa, pra um móvel, pra qualquer coisa, você vai pensar, meu Deus, tem que salvar o gato. Vou correr já. E aí você já fez a primeira coisa, já teve a primeira reação, antes de entender se era ou não. Se o seu cachorro late pra tudo, ou você já acumulou a repertório de falar, cachorro também late pra guarda-chuva novo. Guarda-chuva que tá ali, ele só percebeu, tipo, um móvel novo. Você começa a ter um momento de falar, será que já tô ansiosa? Tem tantas possibilidades para lidar aqui, olha. Pode ser várias coisas, vou conferir aqui primeiro. E aumenta as possibilidades do que aquilo significa e de como aquilo vai reagir no seu corpo, né? É o seu cérebro dando o benefício da dúvida. Falando assim, pera lá, não, antes de eu disparar toda essa maluquice aqui, essa resposta, vamos conferir, porque pode ser muita coisa, a gente precisa de mais informação. E não só pular para uma conclusão mais imediata. E aí, gente, a coisa do repertório é uma coisa meio parecida com hábito também, de tipo, quanto mais vezes você faz, quanto mais vezes você experiencia aquilo, mais forte é aquele caminho para chegar naquela resposta. Então, assim, se todas as vezes que eu abro o e-mail eu tenho uma reação de ansiogênica e eu chego lá dentro do e-mail e realmente tem coisas que disparam ainda mais essa ansiedade. Então, esse repertório está sendo confirmado também, né? Essa resposta está ficando cada vez mais forte à medida que isso acontece. E aí, é muito legal, porque a pesquisadora que fala sobre isso, né, que pesquisou esse negócio, que eu não lembro o nome dela, você lembra o nome dela? Lisa Feldman, eu acho. Aí, então a gente vai colocar aqui nos infos o nome da pesquisadora corretamente, mas eu também acho que é isso. Ela, inclusive, fala assim, como que a melhor forma, então, de mudar o seu passado é agindo sobre o seu presente. Por quê? Porque se você aumenta o nível de repertório que você tem para possíveis emoções e sensações físicas e, enfim, tudo isso, você também muda um pouco a forma como você interpreta coisas que já aconteceram. Porque você consegue olhar para aquilo sob uma perspectiva de um novo repertório. E aí é muito doido, gente. Eu não sei se vocês estão achando tão doido quanto eu achei doido quando eu ouvi isso pela primeira vez, mas eu só fico pensando nisso, gente. Tudo nessa vida é repertório. Não tem como, não tem como você criar uma obra de arte se você só viu 2 obras de arte na sua vida. Você precisa ver um monte, aí você consegue finalmente fazer isso. Então, se você tá a vida inteira convivendo com emoções muito simples, sabe? E vendo as pessoas em volta de você tendo reações simples para as coisas e pulando para essas conclusões com muita, né, destreza, esse é parte do seu repertório.
No seu repertório não tem o processamento de coisas mais complexas, ou enfim, de entender aquele segundo momento de. Não, é meio essa coisa meio imediata mesmo. Eu percebo muito isso comigo, assim, depois que eu entendi sobre o repertório de emoções, tanto no sentido de, que eu acho que a gente tá falando de duas coisas aqui. A gente tá falando tanto no sentido de, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Fato, sou ansiosa há 28 anos da minha vida. Ansiedade é uma coisa que faz parte quase da minha personalidade já. Então eu tenho a tendência a concluir coisas catastróficas, especialmente quando eu tô sentindo sintomas da ansiedade no meu corpo. Só que eu sinto esses mesmos sintomas da ansiedade no meu corpo quando eu vou apresentar uma peça de teatro. E de modo geral, eu não espero uma coisa catastrófica acontecer, sabe? Eu acho que vai dar tudo certo, eu consigo me manter otimista. E de modo geral dá certo. Nunca tive grandes problemas com nenhuma apresentação do teatro. Então isso acumula pro meu repertório de, às vezes, ficar ansiosa e conseguir lidar melhor com aquilo, de falar, eu sei o que é esse sentimento, eu sei o que o meu corpo físico tá me contando aqui com essa emoção, mas o resultado dela não precisa ser uma catástrofe, porque eu conheço outros caminhos para onde isso vai. Quanto também um outro aspecto de repertório de emoções que eu não tava imaginando que a gente fosse falar aqui, que é entender que tem como a gente sentir coisas além de raiva, tristeza e felicidade. E tem coisa pra caralho, né? Tem mais umas coisas que as pessoas falam que é tipo, o divertidamente, pega aí. Então pronto, divertidamente. São tipo as emoções. Eu não lembro como é que também não fala isso, mas é tipo a emoção raiz, uma coisa que são as emoções mais simples. Tipo pilares que vão desenvolvendo. Isso, e aí, a partir disso você vai chegando em coisas mais complexas. E aí eu percebia, por exemplo, na minha experiência, eu sou uma pessoa que sempre tive facilidade de sentir raiva. Raiva eu acho que é o meu sentimento mais incrível que eu pareça. Porque nessa empresa eu sou uma florzinha. Vocês não sabem que eu tenho um passado de ser uma pessoa que as pessoas falam, nossa, não fala que ela não, ela é muito brava. Mas eu sempre tive muita facilidade de sentir raiva na minha vida. Então, às vezes, eu não entendia o que era o sentimento que eu tava sentindo e falava, só pode ser raiva. E aí você fica limitado. Tem uma analogia vai. que eu gosto muito, que é de encontrar um ouriço adormecido. Vai sentar na cadeira, você encontra um ouriço adormecido. Pra você fazer qualquer coisa, você tem que dar nome pra esse ouriço. E aí, no geral, a gente quer pegar o ouriço, tacar ele na outra pessoa, falar, lida com isso aqui, quer sentar em cima do ouriço e falar, foda-se, mas ele vai te espinhar. E ele, o único jeito de lidar com ele é dar nome. E passar a conhecer o ouriço. Então, às vezes, você se depara com um sentimento que ele é muito complexo, ele pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode estar sentindo raiva ao mesmo tempo que você está sentindo tristeza por ter que sentir raiva. E aí você tem que passar um tempo olhando para aquilo ali e falar, qual é o seu nome? E quando você é raiva, mas você não é raiva. Você é raiva com outra coisa. É que mistura que é isso. É isso. É raiva com isso? É raiva com um pouco de inveja? E aí depois que você conseguir entender mais e criar essa relação com esse ouriço, você pode falar, não, agora eu vou tirar você daqui, vou te pôr em outro lugar, agora eu vou passar para outra pessoa e falar que, felizmente, isso aqui que aconteceu acabou me dando esse ouriço. Você acha que tem como a gente resolver? Sei lá. Você não é responsável pelo ouriço, ele é meu. Mas a gente podia criar um cenário aqui um pouco melhor. E eu adoro pensar que a emoção é um ouriço que você encontra dormindo. Você fala, quem é? É um jeito fofo. Sem sombra de dúvidas, é um jeito fofo. Mas é isso, tipo, eu não tinha esse repertório também de conhecer emoções diferentes, sentimentos diferentes, e começar a falar, não, gente, nem tudo que eu sinto é raiva. Faz sentido isso que eu tô falando? Não se aplica pra mim a raiva, né? Bom. Mas eu entendo o que você tá falando. E eu acho que faz sentido, que é isso, né? A gente não é ensinado a sentar com as nossas emoções, nomear nossas emoções, e enquanto você... Isso é uma coisa que me choca todas as vezes, que não dá nome para as coisas dificulta muito você elaborar pensamento sobre elas. Tipo, coisas bobas. Antes de existir a palavra azul. Eles ficavam, cor de mar, sabe? E aí, a partir do momento que você tem um nome, por exemplo, o antifrágil. O antifrágil, ele criou um nome, que é o antifrágil, para descrever essa condição de coisa, para falar, agora que você entendeu que tem um nome,
esse tipo de coisa, a gente pode elaborar pensamentos sobre isso. Porque é muito difícil pensar pensamentos em cima de um conceito. Meu Deus, Doideira, eu né? tô apenas olhinhos agora, minha cabeça 100% explodida. Então, assim, e no geral, a gente não tem... A gente tem uma sociedade que foi ensinada a esconder, a reprimir os sentimentos, a diminuir os sentimentos e colocar alguns como válidos e outros não são tão válidos, uns são importantes, outros não são. Isso aqui você nem tá sentindo, negar os sentimentos. Quantas vezes você não tava triste e alguém falou, Engole o choro. engole o choro. Não, isso aqui nem é nada. Então, assim, às vezes a gente não foi ensinado. Então, se hoje você consegue nomear pouquíssimos sentimentos, consegue identificar pouquíssimos sentimentos, é porque você não teve prática mesmo. Não é nenhum, meu Deus, como desconectada eu sou. É genuinamente uma coisa que a gente não foi ensinado, que a gente não tem. Que quando a gente era criança, a gente deveria ter pessoas falando: isso que você está sentindo é frustração. Olha só. E partir daí para ter outras, né, para tomar outras atitudes sobre isso. Então, assim, se você não sente que você tem prática sobre isso, que você ainda não consegue nomear seus sentimentos, que você não consegue lidar com eles, né, da forma que idealmente a gente lidaria, tá tudo bem, porque é um processo de uma vida. Era pra gente estar aprendendo isso quando criancinha, porque os nossos pais saberiam disso, e Eles não eles sabiam também. Tá todo mundo fazendo o seu melhor, mas o melhor tá meio difícil. Então, é um processo mesmo, não se desesperem de maneira alguma. E o que eu acho legal sobre isso que você falou do repertório, de mudar, tipo, agora você consegue construir o seu futuro, é que é isso, né? No geral, a gente faz um processo terapêutico baseado em olhar para coisa que já aconteceu e ressignificar. Ah, aquele dia, será que todo mundo me odiava? Talvez não, quem Será sabe? que porque eu sofri isso aqui, eu sou um lixo, igual todo mundo falou? Não. Provavelmente não. Então, assim, a gente faz mais esse processo, mas... E esse processo é muito importante de ser feito. Mas o processo de você ressignificar isso na prática por novas experiências, ele também é muito rico e contribui muito para esse processo, te dando fatos que... Não, olha, às vezes isso São acontece... coisas palpáveis, né? Às vezes essa situação acontece e não tem nada a ver. Então, igual você falou da ansiedade de apresentar, né? Para mim, apresentei muitas vezes na minha vida, mais relacionadas a coisas instrumentais, e eu sentia ansiedade todas as vezes. Pela coisa e pelo um cenário. Criava um cenário que era simplesmente catastrófico. Cortei uma franja no dia da minha apresentação, entendeu? Coitada dela, fui cortar, não, foi muito triste. Meu Deus, Subi tadinha. no palco pra tocar violão, só tinha o canhoto. Então, tipo assim, criava um cenário que... essas cenas... Realmente, vamos olhar para o seu repertório, né, querida? Então, eu criava uma coisa, assim, muito maluca, de... Sempre tinha uma coisinha que... Eu já estava ansiosa, perdi a voz, ficava com febre, não conseguia ir, alguém me xingava porque eu não fui. Então, era um cenário completamente ansiogênico por todas as situações. E aí eu cresci, eu fiz durante a época que eu aprendi instrumentos, mas eu fiz muito porque eu não conseguia falar não. E falar, eu acho que eu não quero, faz parte disso aqui apresentar, eu não gostaria. Mas fiz e nunca consegui aproveitar a coisa de apresentar e falar, nossa, que legal. Eu saía pensando, o que será que não cai um raio na minha cabeça agora? Eu morro aqui no Colégio Providência. Fico morro. Coitada, meu Deus do céu, gente. E aí, esse ano, eu comecei a fazer aula de dança. Yes! E dança, pra mim, era uma coisa que eu ficava muito frustrada. Sim. Yasmin me viu várias vezes perder o carisma de uma forma como poucas. Gente, eu nunca vi essa cena. Realmente é um dos poucos momentos onde eu vi a Sucena perder completamente o carisma. Ela chegava no nível que a gente fez uma aula experimental uma vez. Que a gente foi fazer uma aula experimental de jazz. Eu fazia teatro, dancei jazz também, enfim, fiz tudo nessa minha vida. Mas fazia teatro musical, então eu sempre gostei da dança como atividade física, mas não aquela dança tipo zumba, que você vai lá, a pessoa vai... Não, realmente pegar a coreografia, entender os movimentos, enfim. E aí uma época a gente tava procurando uma dança, a gente achou uma aula de jazz perto da nossa casa. E aí foi eu, a Sucena, pra essa aula de jazz. Aí era, gente, um jazz adolescente, que era eu,
A Sucena, eu tinha o quê? Eu devia ter uns 25 anos. Eu A acho. Sucena tinha uns 23 anos. Não, foi antes, porque foi antes da pandemia. Então a gente. Ah, tá, foi antes da pandemia. Mas enfim, a gente tinha aí 20 e poucos anos. E aí a outra menina que tava na turma devia ter 7. Sim. E ela era muito melhor que a gente. Mas a Sucena chegou num nível de estresse em dado momento que eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que é melhor eu largar ela na metade e levar minha mãe embora. Eu acho que vai ser o Eu fui mais perdendo saudável. totalmente o carisma, porque eu não pegava e não tá me ensinando do jeito certo. E aí eu só ia entrando num espiral de ódio. E saía 100% frustrada, sempre falando: eu não volto mais, não volto. Não me Não, chama pra achei dançar. horrível essa porra, não quero mais. E aí esse ano eu falei: eu queria saber dançar. Eu só não tinha coragem de tancar o desconforto. Tancar, eu tô muito jovem. De aguentar o desconforto da frustração de não ser boa, que é o que a gente fala aí no episódio sobre hobbies, é todo sobre esse processo de tudo bem não ser boa, mas eu não tinha essa. Eu achava que não ser boa na dança, não ser boa imediatamente, significava alguma coisa sobre mim. Não consegue dançar, parabéns. Não sabe fazer isso, você não leva jeito, você, enfim. E aí, esse ano, eu entrei pra dança. E entrei, e eu juro pra você, no dia que eu entrei, eu olhei todas as aulas que tinha no SESI e eu escolhi uma que não tinha apresentação. Porque eu falei, eu não quero fazer apresentação nenhuma. Pra mim, se colocar apresentação, vai foder essa merda. É só aula de dança, gente. Eu quero fazer aula de dança, viver minha vida, só me sentir artista ali dançando e acabou, voltar pra casa. Não quero fazer na frente das pessoas. Deu 2 meses, começou. Gente, é a apresentação desse semestre. Eu já pensei, não. Não é possível. Mas dessa vez eu pensei, tudo bem, não vou morrer, eu aguento o desconforto de fazer essa apresentação. E aí eu me senti, por muitos dias, foi um grande processo aí de pensar. Às vezes eu estava ensaiando a coreografia na aula e eu conseguia imaginar a sensação de subir no palco, eu pensava desmaiar. Vou desmaiar agora. Meu Deus do céu, ela é muito dramática. Vou desmaiar. É isso, na hora lá eu vou cair, vou desmaiar, tropeçar num cabo, cair na plateia, ser um caos. E aí eu pensava, tô no ensaio, cara, não tá acontecendo nada disso. Não caí ainda. E aí eu ensaiei várias vezes e comecei a gostar da vibe de ensaiar. E falar que delícia que é ensaiar uma coisa para apresentar, que delícia que é vir aqui e ficar muito artistinha, falando, eu não posso, hoje eu tenho ensaio de dança, essa semana toda eu tenho ensaio de dança de noite. Adorei esse processo. E aí eu convidei pessoas que eu achava que ia ser legal assistir, e eu fui, e pela primeira vez eu fiz a apresentação, eu estava muito ansiosa, eu subi no palco muito ansiosa, tremendo, fazendo os movimentos, tremendo, eu errei, eu sabia que eu ia errar, eu desci do palco e eu pensei, caralho, bom demais! Que gostoso, que maluquice gostosa! Quanto tempo que tem que eu não faço uma coisa tão legal, tão massa, tão diferente? E aí, de repente, eu percebi que passar pelos desconfortos dos últimos anos, de fazer uma coisa que era desafiadora pra mim, mas eu ia lá e fazia, de andar de skate, falar se eu cair aqui, aí eu caí, de fazer uma tatuagem, chorar o dia inteiro porque eu fiz uma tatuagem, de fazer todos esses processos em que eu me permitia realmente experimentar que eu tava... Sair da zona de Exatamente. conforto. Que eu fui saindo da zona de conforto e percebi que não me matava, que eu tinha... E quando era muito desconfortável, eu tinha uma rede de apoio, eu tinha técnicas que eu mesmo faria para me acalmar, para lidar com aquilo. Durante o processo todo da ansiedade dessa apresentação, eu lidei com isso da forma mais cuidadosa comigo possível, de falar, tá muito ansiosa, oh meu Deus, muito ansiosa, né? Mas vamos dormir cedo? Vamos só chorar um pouquinho para acalmar e dormir cedo? E na hora que eu saí, eu pensei, a apresentação, a mesma ansiedade que eu senti a minha vida inteira, no final ela não termina com tristeza, frustração, cai um raio na minha cabeça. Dessa vez ela terminou com, nossa, que orgulho, eu fiz uma coisa muito difícil. Nossa, que diversão, eu fiz com uma galera que eu não tenho tanto contato e de repente a gente estava fazendo uma coisa junto. Nossa, que carinho que foi as pessoas virem me ver e, sabe, gastar aqui um tempinho delas vendo uma coisa que eu ainda não sou boa o suficiente, né, porque eu imaginava antes. Muitas aspas aqui.
Que é isto. O foco não é ser bom. Tava lindo, você tava linda também. Você foi a mais linda de todas. E aí é isso, eu ganhei um prêmio de a mais linda de todas. Que eu acabei de dar. E no final, o que mudou foi o mesmo sentimento, era uma situação muito parecida, mas que eu me permiti me familiarizar com esse sentimento, entender para onde que ele ia, entender como eu lidava com ele, para o resultado dele ser diferente. Agora eu não acho que toda vez que eu fico ansiosa para fazer uma coisa diferente, de sair dessa zona de conforto, o final é catastrófico. Eu acho genuinamente divertido. Eu penso, que sufoco. No dia, gente, eu entrava no elevador e saía sem fazer nada. Ficava, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu estava extremamente animada. Ao mesmo tempo que eu estava ansiosa, eu pensava, meu Deus, vai ser muito legal, muito legal. E de repente, foi. Só porque é isto. E aí, assim, uma forma que eu acho que é legal da gente traduzir isso um pouquinho, fiquei aqui ouvindo a Sucena e pensando num exemplo que eu pudesse dar, que vocês pudessem sentir aí na casa de vocês. Essa frustração de começar uma coisa nova. Isso é uma coisa que a gente sente. E que eu falo disso, e toda vez que eu falo, alguém fala assim, nossa, Yasmin, você tá na minha casa? É porque todo mundo sente. É porque é muito frequente. A gente foi muito ensinado que errar é ruim, que tem a resposta certa. Então é óbvio que a gente vai ficar frustrado quando a gente começa a fazer uma coisa e a gente não sabe a resposta certa do começo. A gente não é tão boa quanto a gente colocou na expectativa. A gente se frustra com aquilo ali e acha que aquilo fez a gente perder todo o nosso valor naquele momento, se a gente não consegue desenhar uma casa perfeita na primeira vez que a gente tenta. E aí, qual que é o nosso repertório para lidar com esse sentimento? De modo geral, o repertório principal da maior parte das pessoas é desistir. Então, eu faço, eu fico frustrada, eu desisto, e isso me faz sentir menos capaz, me faz sentir. Às vezes que você tá negando uma parte de você. Sim, Falar, enfim. uai, nossa, eu quero tanto fazer isso, mas eu simplesmente não dou conta agora. Exatamente. E o sentimento, de modo geral, é de que você passa por aquilo, e aí você desiste, e aí você fica frustrada que você desistiu, fica triste com você mesmo, fica decepcionada com você mesmo, e quer tentar ainda menos na próxima vez. Que é isso, essa conversa que a gente já teve 1 milhão de vezes sobre como que o que você pensa sobre você mesma é uma das coisas mais importantes da sua vida agora e para sempre. E como isso está relacionado com esse repertório? Porque se você começa a decidir que você não vai desistir, mas você também não vai se cobrar de fazer perfeito. Que você vai tentar só mais uma vez e que você vai terminar a primeira peça de todas, vai assinar e vai falar: tá lindo, parabéns pra mim, experimentei isso. Não era pra ser perfeito, era pra experimentar. É isso que eu queria aprender aqui. Eu queria descobrir como é que a aquarela funciona no papel. Ah, tá horrível, foda-se, não era o objetivo ficar bonito, era descobrir isso aqui. E a gente começa a mudar isso de eu me frustro, eu desisto, e eu fico ainda mais frustrada e ainda mais culpada e ainda menos confiante em mim mesma, pra eu me frustro, eu respiro fundo, me autorregulo, continuo desenhando, fico orgulhosa de mim porque eu terminei, mesmo que o resultado não seja exatamente bom, e aí eu tenho coragem de testar de novo, e aí eu fico orgulhosa de novo porque eu testei mesmo não sendo bom na segunda vez, e aí de repente, depois de testar tantas vezes, sendo meio ruim, aí você vai e faz direito e fica feliz e fala, olha, cheguei até no resultado que eu queria por coincidência. Tudo isso porque a gente começa a falar para o nosso cérebro e mostrar com evidências daquele momento ali que você tomou uma decisão diferente, que aquele não é o único caminho possível para aquele sentimento. Você ficar frustrada com o hobby não é o único caminho possível, não é desistir do hobby, jogar fora, esconder tudo e nunca vai mexer. Pode ser fazer sem compromisso. Pode ser fazer só para experimentar o que que é. Eu tô com essa pira de bordar agora, gente, que tá uma beleza. Eu desenho. Qual que é o meu desenho de bordado? Um retângulo. E aí eu vou preencher o retângulo do jeito que eu quiser preencher. Tem hora que eu faço uns pontinhos parecendo uma florzinha. Tem hora que eu faço uns pontinhos parecendo uma pirâmide. Tem hora que eu faço só umas coisas retas, umas linhas. E vou só preenchendo. Por quê? Porque eu queria bordar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou só largar tudo? Não. Vou fazer desse jeito. E aí a gente vai mudando o nosso repertório de eu fico frustrada, eu desisto, pra eu fico frustrada, eu processo aquilo ali e eu decido se eu quero largar naquele momento, se eu não quero largar, mas de qualquer forma eu sei que é uma escolha e que isso não diz nada sobre mim. Eu acho que muitas vezes, eu achei que você deu um ótimo exemplo. Obrigada, irmã. Eu acho que muitas vezes a gente não teve a escolha de como a gente ia lidar com esse sentimento.
Porque muitas vezes você era uma criança, você era uma pessoa que estava navegando aquilo ali ainda. E aí, beleza, fiquei muito triste quando criança e fui negligenciada. É claro que para você ficar triste é desesperador, porque vem seguido de abandono, de negligência. Claro que ficar frustrado quando você ficava frustrado sozinho pode ser sufocante. Claro que a gente tem medo de passar por muitas emoções, porque a gente não aprendeu a lidar com elas mesmo, de falar, sobrevivo. O único jeito de passar por elas e processar é sentindo o que ela quer me dizer, lidando com ela e tomando a decisão não baseado nela, baseado no que eu processei aqui, no que eu preciso, mas não tomar a decisão de sentir raiva ou dar um soco na pessoa. Mas às vezes é difícil sentir raiva e falar, nossa, vou escrever toda essa raiva, vou ligar para um amigo e vou perguntar se ele pode me ouvir falando por 2 horas. Perfeito. Então, tipo assim, muitas vezes a gente nem escolheu como que a gente ia aprender a lidar com essas emoções. E a gente não consegue ressignificar todas elas. Mas a gente consegue aprender novas formas de lidar. Mas a gente só consegue aprender tendo elas de novo. Falando, estou numa situação desconfortável de novo, o que eu faço agora? E nem é tão difícil, gente, porque desconfortável, ser humano é desconfortável. Existir é desconfortável em algum nível. Você vai sempre ter oportunidades de lidar com as coisas de uma forma diferente. E a gente quer muito que esse episódio seja um convite para isso mesmo, sabe? Para entender que as emoções ruins vão sempre existir, sim, sempre vão existir. Ruins. A gente ruins entre muitas Entre aspas. aspas. Ruins de sentir, que a gente fica desconfortável. É. Mas elas sempre vão existir para todo sempre. Na nossa eternidade. Você vai ter que lidar com sentimentos e emoções que você não quer lidar. Mas a gente pode mudar a forma como a gente lida. Ah, vai fazer doer menos? Não necessariamente. Mas talvez vai fazer com que, ao invés de você terminar aquele momento de sentimento ruim, se sentindo abandonada, miserável e triste, você consiga se sentir acolhida, calma e respeitada. Não seria já suficiente fazer uma troca dessa? Já que a gente não consegue evitar os sentimentos desconfortáveis, não seria legal mudar o nosso repertório dentro do que a gente consegue mudar, para que existam outras possibilidades de caminho depois que a gente entra num sentimento desconfortável? Ou num sentimento bom também? Porque também tem isso, né? Às vezes tem a. Nossa senhora. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, essas cenas já vi acontecer com você, já vi acontecer com a Maíra, já vi acontecer até comigo mesma, onde a pessoa acorda num dia tão animada que você olha pra ela e fala, ela vai terminar esse dia chorando, com certeza absoluta. Nossa, eu faço muito isso. Às vezes eu não consigo processar a emoção, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A felicidade demais parece ansiedade, termina triste. Várias vezes aconteceu. Porque é isso, meu corpo se confundia ali de falar, uai, esse batimento acelerado, essa coisa toda. Será que essa menina não tá ansiosa, não? Acho até que tá. Chora aí, fazendo um favor. E é isso, né? Quantas vezes a gente já não se sente feliz e imediatamente não consegue sustentar essa felicidade no corpo e passa pra qual é a outra coisa que eu preciso conquistar pra me sentir feliz, Ou fala, meu Deus, cadê a armadilha que eu não tô vendo? né? Ah, confiei numa pessoa, cadê É o sapão. alçapão que eu tô pisando em cima e não vi? E é muito doido, porque isso vem do nosso repertório, né? A Né? gente. É isso, a construção disso, isso veio de algum lugar. Veio de, eventualmente, estar se sentindo muito feliz e as coisas darem errado Né? segundos depois. Não ser uma coisa tão estável, entre aspas, ou tão segura. De você. É isso que você falou, tá se sentindo com medo e você terminar se sentindo abandonado. Tipo, péssimo, né? Então eu nunca mais vou sentir medo, porque a resposta do medo é E sentir qualquer abandonado. sinal de medo, eu já vou meio que prever que vai ser medo e que vai ser daquela forma que vai terminar em abandono, porque sempre terminou em abandono. E aí, de repente, você descobre que não precisa terminar sempre em abandono, que esse nível, você não tem controle sobre o que aconteceu. O que passou, já passou. Mas você tem controle sobre se colocar em situações controladas. Pensa que é um teste. Você tá fortalecendo aí o seu repertório bem de levinho. Não tô falando aqui, ei, se o seu maior medo é apresentar dança, por que você não se inscreve numa aula de dança hoje e apresenta daqui a 2 meses? Não, vai no seu tempo, pelo amor de Deus. Tô falando, às vezes mandar um e-mail é muito desconfortável pra você. Por que você não manda um e-mail muito desconfortável e depois faz uma coisa muito boa pra você? E fala, o que eu senti aqui? Senta e fala, não, alguma coisa aconteceu.
e dá tempo pra sentir isso, sabe? Ligar pra um amigo pode ser. Ligar pra. Não sei. Ligar pra pedir uma pizza pode ser desconfortável? Por que você não liga pra pedir uma pizza num cenário mais tranquilo, num cenário que você não se. Você pensa antes, fala, vou ligar pra pizza. E não importa o que acontece. A pessoa nem me conhece. Eu vou pedir a primeira pizza Vou que pedir eu entender. Se eu não conseguir falar nada, eu vou escolher a pizza 2. posso desligar, mas eu vou ligar aqui. E aí acolher isso, sabe? E eu acho que esse é uma coisa que eu tenho aprendido muito nas últimas semanas, que é a coisa de ter autocompaixão. De falar, é desafiador, vou passar por situações desafiadoras. Mas eu posso olhar para mim com cuidado quando eu passo com elas. Não só quando eu estou muito feliz e eu vou me tratar muito bem, mas quando eu estiver passando por momentos muito desconfortáveis, eu também vou me tratar muito bem. Porque eu mereço ser tratada muito bem, independente de como eu estou me sentindo. E criando essa relação de confiança em você mesmo, de que você dá conta de passar por emoções difíceis, dá conta de fazer coisas legais, passando por emoções difíceis e, eventualmente, elas não vão parecer tão assustadoras. E lembrar que o seu repertório vem de algum lugar. Uhum. Então, até pra gente sair do nosso repertório, entender que existem outras possibilidades de como é que isso pode funcionar, como é que eu posso visualizar isso, é um esforço. É. A gente tá aqui, por exemplo, fazendo esse podcast com a tentativa de que essa informação chegue a mais pessoas possíveis para que as pessoas consigam olhar e falar, pera, então tem algum nível de coisa que eu consigo fazer. É aquela coisa do a gente controla muito menos do que a gente gostaria, mas muito mais do que a gente acredita também. Então é isso, você não controla como é que você vai se sentir, mas você controla seu repertório. Você controla quais são as situações onde você vai se colocar e, enfim, para que aquilo faça parte do seu repertório. Então, se colocar de maneira segura em situações minimamente desconfortáveis, onde o desconforto é controlado, é também uma coisa importante para você construir esse novo repertório de possíveis previsões que o seu cérebro vai fazer, sabe? Isso é uma coisa que a gente ainda tá entendendo. Provavelmente daqui a 2 anos. A gente vai falar sobre isso de um outro com uma forma muito mais, talvez mais didática também, porque eu acho outro repertório. Porque que uma das propostas desse podcast é a gente estar falando de coisas que a gente está aprendendo. Então elas ainda não necessariamente consolidaram de um jeito que eu posso te dar todos os caminhos para passar por isso aqui. Por quê? Porque isso é um ponto muito importante. Não sei se a gente já falou isso. Mas a ideia do podcast é muita gente conseguir explicar para vocês como é que é na prática passar por esses processos emocionais, né? E não só os emocionais, mas enfim, tudo que a gente tem falado aqui. Então, como é que foi na prática assistir o negócio do repertório e falar, nossa, faz todo sentido passar pela semana de apresentação do teatro / dança, sentindo aquela ansiedade e cuidando dessa ansiedade de uma maneira diferente para enriquecer o meu repertório para outros momentos onde eu também vou sentir essa ansiedade, eu ter outros pontos de partida para lidar com ela. E é trazer esse exemplo, ou vários exemplos, para vocês conseguirem materializar isso que é uma teoria. Então, por exemplo, essa grande coisa que a gente está falando aqui é um estudo, uma pesquisa de uma vida dessa moça Lisa Perfeita, e que eu não lembro sobre o nome dela, que a gente leu a pesquisa. Estamos informadas, tecnicamente. Mas informado tecnicamente não serve de nada. Então, a gente tenta traduzir isso aqui numa situação real da vida para falar, olha, isso aqui a gente pode olhar para isso aqui um pouquinho diferente. E a gente não vai fazer isso para aliviar todos os sentimentos ruins, entre aspas, e não ter nenhum deles, ou para sair de todas as situações desconfortáveis e nunca mais estar ali, para viver uma vida completamente plena, onde nenhum problema mais vai existir, para controlar todas as respostas. Não é para isso, não é para isso. É para a gente conseguir sair da caixa limitada que a gente cresce dentro dela. Que é isso, a gente é limitado pelas coisas que estão em volta da gente. Então, se a gente não entende que o nosso repertório é nossa responsabilidade, e incluir coisas diferentes no nosso repertório é uma forma de micromudar a sua vida. Em doses muito pequenininhas, nossa, acho que não é nem 1% por dia. Mas é uma forma de conseguir ir mudando a perspectiva de como você olha para as coisas, como você lida com as coisas, e também deixar a coisa mais com a sua cara, e não só a cara do que aconteceu com você. Sabe? Faz sentido o que eu acabei de falar?
Gostaria de mais explicação. Tipo assim, se a gente tá falando que a gente era criança até outro dia, Uhum. e o repertório, a gente não sabe até agora, até quem acabou de ouvir esse podcast, ouviu sobre repertório de Uhum. emoções pela primeira vez. Essa pessoa não sabe que ela tem controle sobre criar o repertório de emoções dela. Uhum. Então, todas as previsões, entre aspas, que o cérebro dela tava fazendo, era baseado no que aconteceu com ela. Uhum. Porque ela não tava ativamente escolhendo quais eram as experiências que ela ia adicionar no repertório dela, junto com as que aconteceram com ela. Uhum. Porque aí, óbvio, as coisas vão continuar acontecendo com a gente, não é? A gente não tem um De controle. repente, Exatamente. Tudo é possível se uma bruxa comandar. Não é bem assim. Então, quando a gente passa a entender que a gente não controla tudo, mas a gente consegue ter um mínimo de controle de adicionar coisas novas no repertório para mudar como as outras coisas que já estavam naquele repertório se encaixam nesse Uhum. leque, isso é uma oportunidade de você ser mais responsável por aquilo uhum. e menos a vítima Uhum. dos Tornar o processo mais acontecimentos. consciente mesmo. Isso. De falar, sair aqui da inconsciência de fazer o que é natural pra mim, que é automático pra mim, lidar da forma que eu aprendi a lidar a vida inteira. E agora eu tô realmente dando uma parada, falando como eu quero responder a isso, como eu quero lidar com isso, como eu quero desafiar esse lugar que eu acho desconfortável. E eu acho que uma proposta que a gente tá trazendo aqui é de fazer tudo isso com muito carinho com você, realmente olhar seu contexto e falar o que é possível no meu contexto, o que me ensinaram no meu contexto, o que tá no meu repertório. Entender também que as coisas que estão no seu repertório, elas te protegeram, elas criaram de alguma forma, né? As suas respostas, elas chegaram aí porque elas precisavam chegar aí de acordo com tudo que aconteceu. Então, também ser grata a esses mecanismos todos que vieram funcionando até agora, né? Não precisa sentir uma culpa ou sentir que, nossa, eu acho que é muito comum quando a gente tem conversas desse tipo de apresentar uma nova possibilidade pro mundo, culturalmente a gente já se sente atrasado. Se tem essa oportunidade e eu nunca soube, nossa, estou atrasada. Como eu não estou lidando dessa forma que eu acabei de descobrir que dá para lidar? E aí o que eu queria deixar aqui para vocês também é isso. Você lidou da forma que você sabia lidar, da forma que dava para lidar com tudo. Você lida da forma que foi possível para você. Agora o que a gente está sugerindo é novas coisas, dá para lidar com novas coisas. Tem essas que você já descobriu e tem como criar umas outras, se tiver afim. Vai no seu tempo, no que é possível para você, no que você sente vontade. Não é para fazer na marra, nossa, agora eu vou mudar o meu repertório na força do ódio, vou me colocar só em situação desconfortável, porque aí é tão desconfortável quanto tudo. Aí não tô entendendo. Qual que era o objetivo da vida? Ele não tá Exatamente. querendo ficar um pouquinho mais em paz. Aí a gente criou uma armadilha pra gente, mas é pegar essas coisas, que é uma coisa que a gente tá conversando muito nessa era, que é pegar essa, né, no seu episódio da disciplina você falou muito disso. Eu não lembro. É pegar esse momento e para fazer uma coisa que você gosta. Se você tem vontade de pintar, você vai usar na hora de pintar. Se você tem vontade de fazer uma viagem sozinha, você vai aprender a lidar com os sentimentos que vão surgir nessa viagem. Não é para fazer, agora eu vou viver uma vida criando um super soldado. Gente. Ou então, tipo assim, não, eu vou mudar a forma como eu vou mudar meu repertório para eu conseguir ser mais desrespeitada com mais tranquilidade. Não é para isso. É pra gente conseguir passar pelas situações que a gente vai precisar passar na nossa vida de uma forma mais de boa. É isso, assim, eu tenho um pequeno sonho na minha vida que é falar no TEDx, mas eu só de imaginar me desce um arrepio na espinhela. Nossa senhora, que nesse momento eu estou me contorcendo enquanto falo. E eu vou ter que lidar, gente, porque como é que eu vou conseguir fazer essa merda se eu não conseguir mudar meu repertório pra isso, entendeu? Eu vou chegar lá e vou estar ansiosa no dia? Com certeza absoluta. Gente, esse dia é o que vai acontecer que ninguém ainda além do mundo, além de mim, sabe que um dia vai acontecer isso. Não tá marcado, não tem data. Não tá marcado. A equipe do TEDx não sabe. Sou só eu mesma. Mas enfim, eu vou ter que passar por isso. Uai, eu vou simplesmente não viver uma coisa que eu quero viver porque vai ser desconfortável? Não, melhor eu entendendo como é que eu posso fazer esse desconfortável ser mais possível e ter bons resultados, ser um desconfortável otimista. Mas é isso, não é para ser mais gentil, mais tolerável, mais palatável
mais amansada. O resto do mundo, não. É só pra você fazer as coisas que você quer fazer. É pra você poder ir botar seus sonhos, sua autenticidade e falar, tá tudo bem. Olha aqui, é desafiador mesmo ser uma pessoa diferente no mundo maluco, é desafiador passar por esse processo, é desafiador criar coisas novas, é desafiador questionar qualquer coisinha nesse mundo, é desafiador, gente. Qualquer mudancinha que você faça, você fica, uau, muito grande. Então, é passar por isso, é ser você com o conforto e cuidado que você merece. É isso. É isso. A gente tem mais alguma coisa pra falar desse episódio? Acredito que não. Vocês... Espero que tenham gostado, né? Que tenham entendido o que a gente quis trazer aqui nesse dia de hoje. Se vocês não entenderem, vocês vão ter oportunidade, que a gente tá falando disso toda hora. Agora, talvez, quando eu falar, vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso mais 1 milhão de vezes. Pelo amor de Deus, avalia esse podcast. Se você tá no Spotify, dá aí as 5 estrelinhas. Se você tá no... não, né? Se não quiser dar Não, dá 5 estrelinhas. Poxa, cara, não vai cair seu dedo não, sabe? Se você tá no YouTube, dá aí um curtir, um inscrever, não sei o que mais tem que fazer no YouTube, mas essas coisas você sabe que tem que fazer, que é bom, ajuda as pessoas nesse caso sendo eu. E conta pra gente o que você achou, o que fez sentido, o que você ficou com dúvida, quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse episódio, daqui a uns 6 meses, quando a gente já tiver maturado melhor tudo isso. Essa é uma das coisas que a gente não processou completamente. A gente não tá aqui entregando para vocês uma ferramenta pronta, a forma resolvida e simplificada de lidar com isso, que é como normalmente a gente apresenta as coisas para vocês. A gente tá contando disso aqui de dentro do processo que a gente tá passando, que a gente entendeu a teoria e a prática a gente tá experimentando, e agora a gente contou pra vocês experimentarem também e contarem pra gente o que vocês estão percebendo aí, pra gente ter uma chance de ter um conhecimento coletivo assim acontecendo de forma deliciosa. E é isso. Novamente, muito feliz de estar aqui conversando com todo mundo. Acho uma delícia esse podcast. Vocês estão gostando desse novo formato? Como é que tá sendo? Essa é a segunda vez que é nós duas nesse podcast. Sim. 4 episódios, é 1 mesinho de podcast. O que vocês estão achando? O que vocês acharam desse primeiro mês? Foi legal? Foi mais ou menos? E a última coisa que eu ia falar indica pra sua amiga. Pega um episódio, vocês ficam falando, querendo passar coisa pra Flor de Mim, pega pra sua amiga e fala, amiga, põe esse episódio enquanto você lava a louça, enquanto você faz um almoço, enquanto você arruma uma gaveta, não sei, tá? Mas aí indica pras pessoas aí também, porque a gente acha que quanto mais gente tiver pra conversar com a gente, mais legal vai ser. E é isso. É isso. Um beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Até quinta que vem. E uma ótima semana pra todo mundo. Beijo. Tchau.